eu sou o Rogério da 301 e nós vamos falar sobre a nanotecnologia. A palavra nanotecnologia, ela tem uma origem grega, ela tem um radical grego chamado nono. Nono significa pequeno, anão. A nanotecnologia é o estudo de manipulação em escala anatômica e molecular e inclui o desenvolvimento de materiais que está associado a diversas áreas como a medicina, a eletrônica, a ciência da computação, a física, a química, a biologia, a engenharia, a engenharia dos materiais, entre outros. A atuação nessas áreas tem como objetivo básico a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos, onde o objetivo principal não é chegar a um controle individual dos átomos, mas elaborar estruturas estáveis com eles. Meu nome é Jaxiane, eu sou da turma 301 e o tema do nosso trabalho é sobre a nanotecnologia na indústria de alimentos. As nanotecnologias vêm sendo descritas como uma nova revolução industrial, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Por conta das grandes investimentos nessa tecnologia, vem se tornando uma grande parcela do mercado de trabalho. Os Estados Unidos lidera esse ranking por conta de um grande projeto de 4 anos com recursos de cerca de 3,7 bilhões de dólares através da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia. Logo em seguida vem o Japão e a União Europeia, que possui investimentos respectivamente de 750 milhões de dólares e 1,2 milhões de dólares anuais. O patamar de financiamento em países em desenvolvimento é comparativamente menor, só que isso não reduz os aportes em estágio global. Um exemplo disso é a China nas publicações acadêmicas e de tópicos de engenharias que vem subindo, que em 1995 tinha cerca de 7,% e subiu para 18,3% em 2004, tornando-se o país da quinta posição para a segunda posição. E outros 4 países, como a Índia, Coreia do Sul, Tailândia e o Irã, também investiram, mas focando nessa tecnologia de acordo com os seus interesses em um crescimento econômico. O Irã ele ficou focado na aplicação da nanotecnologia na indústria e na agricultura. Ele já possui seu primeiro nanoproduto chamado Nandocida, que é um bactericida muito poderoso que já tem o potencial para ser utilizado nas indústrias. E a Índia destinou cerca de 22,6 milhões de dólares a esse setor em 2016. Já na visão da União Europeia, com esses novos desafios de um alimento, com a demanda de um alimento mais saudável e seguro e a produção agrícola em decaimento e a pesqueira à frente em mudanças climáticas, ele vem tendo como impulso a criação de uma bioeconomia, num processo complexo e desafiador, envolvendo a convergência entre vários ramos da ciência. A definição de nanoalimento é a das tecnologias que vão ser utilizadas, as ferramentas nanotecnológicas, que pode ser durante cultivo, a produção ou a embalagem do alimento. Eu sou a Pamela, da turma 301, e eu vou dar continuidade sobre a nanotecnologia nos alimentos. Uma grande infraestrutura, contraste com a fonte de energia e a fonte química, são capazes de produzir variedades de produtos. A aplicação das nanotecnologias poderia implicar, por hipótese, a eliminação das fábricas e os demais erros que produzem nas cadeias de produção. As matérias-primas poderiam ser transformadas diretamente de acordo com o produto final necessário. O impacto da nanotecnologia nas indústrias de alimentos se tornou mais aparente durante os últimos anos, com a organização de décadas e esse tópico iniciando com a combinação entre alimentos melhores e mais seguros. Várias companhias que existiam em revelar seus programas e pesquisa em alimentos que se tornam públicos
anunciando planos para melhorar a existência dos produtos no mercado de trabalho. Nanotecnologia podem ser aplicadas em alimentos funcionais, os quais respondem aos danos do corpo e podem distribuir nutrientes de modos mais eficientes. Eu sou a Irene, número 17, e eu vou dar continuidade sobre o assunto das nanotecnologias na indústria de alimentos. Então, a ideia de alimento interativo consiste em permitir ao consumidor mudar as características do alimento, de acordo com as suas necessidades, tanto de sabor quanto na nutrição. Então, o conceito seria de milhares de nanocápsulas contendo melhorias no sabor, cor e vitaminas, que permaneceriam dentro do alimento e só seriam liberados com a ação do intestino. Empresas gigantes no ramo da alimentação desenvolvem pesquisas buscando capturar essa parte do mercado na próxima década. As nanoformulações para a produção de alimentos à base de carne com embutidos requerem numerosos aditivos para a preservação da cor e também do sabor do alimento. Dessa forma, já estão sendo utilizados na empresa alemã Aquanova desde 2006. A companhia também desenvolve, através de nanotecnologias, um sistema de encapsulamento de ingredientes como a vitamina C e E. A empresa australiana Weston Food está desenvolvendo também um pão com microcápsulas de óleo e de atum, rico em ômega 3 e com sabor desagradável, mas que ele só é liberado em contato com o intestino. Por fim, a Unilever está desenvolvendo um sorvete com baixo teor de gordura através da redução do tamanho das partículas de emulsão e com isso esperam reduzir 90% menos da emulsão e reduzir o teor de gordura de 16% para 1%. O meu nome é Ágata e eu vou falar sobre a nanotecnologia nas embalagens dos alimentos. Muitas empresas têm o objetivo de desenvolver embalagens inteligentes para otimizar o tempo do produto nas prateleiras. Essas embalagens elas seriam capazes de reparar danos como rasgos ou buracos, responderiam a alterações ambientais, como a temperatura e a umidade, e também alertaria o consumidor se aquele produto estivesse contaminado. As nanotecnologias, elas apresentam soluções como a melhoria da barreira física, química e a térmica, aumentaria a resistência ao calor e desenvolveria também uma superfície ativa, antifúngica e antimicrobiana. A Kraft, juntamente com alguns pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos, estava desenvolvendo um eletrônico, que é um conjunto de nanosensores que são extremamente sensíveis aos gases liberados pelos alimentos conforme a deterioração, fazendo com que os sensores alterem numa faixa de cor. A BEI Polímeros estava desenvolvendo um papel filme chamado Duretano KU2 2601, que é mais resistente do que aquele papel filme que a gente pode comprar no supermercado. E ele é conhecido como sistema híbrido porque ele é enriquecido com um número de nanopartículas de silicato que reduz a entrada de gases e evita a saída da umidade, prevenindo então que o alimento se deteriore. A Kodak também criou um papel filme antimicrobiano que absorve o oxigênio do alimento, prevenindo também a deterioração desse alimento. Uma empresa chamada Agromicron desenvolveu um spray nanoluminescente que, ao entrar em contato com um micro-organismo, como a salmonela, por exemplo, ele tem um brilho mais forte. Então, quanto mais brilhante, mais aquele produto está contaminado.
Esse produto vai se chamar Biomark e vai ser uma arma contra o bioterrorismo. As cervejarias idealmente utilizam garrafas plásticas por serem mais baratas e leves do que a de lata. O álcool, quando ele entra em contato com o plástico, ele acaba mudando severamente a sua data de validade. Duas empresas criaram um nanocompósito composto por nanopartículas de argila. E isso acaba minimizando a perda de dióxido de carbono que tem na cerveja. A garrafa resultante ela é mais leve e forte do que a de vidro. Meu nome é Julia Yasmin, sou da 301 e eu vou dar continuidade sobre o assunto das nanotecnologias sendo aplicada nas embalagens, nas indústrias de alimentos. Bom, as nanotecnologias podem ser aplicadas no monitoramento e etiquetagem dos alimentos. A tecnologia de identificação pela radiofrequência foi desenvolvida pelos militares há mais de 50 anos, mas não teve aplicações. Agora, no entanto, há numerosas, como nos supermercados. Essa tecnologia consiste em microprocessadores e uma antena que transmite dados para o receptor sem fio e pode seguir um produto do armazém até as mãos do consumidor. Diferentemente do código de barras, que tem que ser escaneado individualmente e manualmente, as etiquetas RFID possibilitam a leitura automática de centenas delas por segundo. Cadeias de supermercado como Walmart, Tesco e outras já testaram essa tecnologia e a perspectiva é que se torne cada vez mais acessível em termos de custo e eficiência. No Reino Unido, a Food Standards Agency desenvolveu estudos para conhecer as potenciais aplicações das nanotecnologias nos alimentos, em especial em embalagens, e também pesquisas que incluem o desenvolvimento de alimentos funcionais, sistemas de distribuição de nutrientes e métodos para otimizar a aparência dos alimentos com cor, sabor e consistência. Um grupo de cientistas das indústrias de alimentos do norte da Europa desenvolveu um consórcio com o objetivo de prever as aplicações das nanotecnologias nas indústrias de alimento de maneira responsável. As prioridades desse consórcio são desenvolver sensores que possam revelar quase que instantaneamente se uma amostra de alimento contém compostos tóxicos de bactérias, desenvolver superfícies antibacterianas para máquinas envolvidas na produção e a criação de alimentos com melhor valor nutritivo. A nanotecnologia também trabalha no desenvolvimento de biosensores e transdutores de alta sensitividade que permitem a identificação e quantificação de compostos químicos ou demais impurezas ou alterações de composição, sejam em plantas ou frutas, como também em solos. Dispositivos controladores de irrigação ou sensores de alto desempenho, como os chamados línguas, narizes e olhos, eletrônicos deverão certamente invadir o mercado brevemente, gerando uma enorme possibilidade de análises e tomadas de decisões. Meu nome é Karen, sou da turma 301 e vou falar sobre a nanotecnologia na agricultura. A nanotecnologia é de extrema importância para o agronegócio de um modo geral. Ela poderá gerar uma melhora de qualidade associada ao monitoramento e redução de danos ambientais. Beneficiará o emprego da agricultura de precisão, rastreabilidade dos produtos, a certificação, a produção de biocombustíveis, a indústria de insumos e de medicamentos para uso veterinário, a indústria de alimentos, assim como vários outros setores vinculados à agroindústria, serão inevitavelmente beneficiados pelos avanços da nanotecnologia. O objetivo da nanotecnologia no segmento agrícola é aprimorar essa intervenção humana através do uso de dispositivos sensores, elevando o controle sobre os eventos e facilitando a tomada de decisões para a obtenção de uma melhor rastreabilidade, produtividade e qualidade. Temos como exemplo a agricultura de precisão, que consegue hoje agregar e adaptar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção. Olá, meu nome é Jamile e eu vou dar continuidade à explicação feita pelo aluno Rogério e pela aluna Karen sobre a contribuição da nanotecnologia na agricultura. Bom,
A necessidade de uma efetiva e promissora produção requer, na grande maioria das vezes, o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, os quais podem, muitas vezes, serem prejudiciais ao meio ambiente. Com o objetivo de diminuir o uso de agroquímicos, pesquisadores da Unesp e Unicamp desenvolveram nanocápsulas com ação repelente. A liberação gradativa dessas nanopartículas na superfície da folha promove uma maior durabilidade do seu efeito repelente contra insetos e ácaros, protegendo assim a planta de pragas. Uma outra proposta surgiu de pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, LNNA, da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, os quais desenvolveram nanocomposto de ureia com nanopartículas de argila e hidroxipatita. Hidroxipatita é uma substância formada por cálcio e fosfato. Vale destacar que a ureia é uma substância relativamente volátil depois de sua aplicação em solo, ou seja, em temperatura ambiente, ela evapora com facilidade, ela possui essa propriedade. E tem uma permanência de aproximadamente 14 dias. Com o desenvolvimento dessas nanopartículas, esse período triplicou para 42 dias, reduzindo assim em quase 50% da volatilização da ureia e, portanto, da sua utilização como insumo agrícola. Assim, a aplicação da nanotecnologia no setor de insumos agrícolas tem a finalidade de melhorar a eficiência funcional de produtos como nutrientes, pesticidas sintetizados quimicamente, os herbicidas, inseticidas e parasiticidas, ou de natureza biológica, micro-organismos com atividade específica contra uma praga-alvo, bem como a segurança no manuseio destes produtos, reduzindo o risco de toxidez para o homem, de concentração elevada na lavoura e de contaminação ambiental. O Brasil economiza atualmente 1,5 bilhões de dólares por ano em fertilizantes nitrogenados somente na cultura da soja, graças especialmente às pesquisas elaboradas pela Embrapa e instituições parceiras. Isso demonstra o potencial que a agregação de novas tecnologias pode ter neste setor.